E a gente já começa a nossa conversa, né? Porque o Elivaldo estava acompanhando aí essa reportagem, que você também estava acompanhando, sobre esse embate aí na Câmara Municipal, uma parte, né, dos vereadores culpando a questão da crise do transporte público, dando culpa à prefeitura, outra parte culpando os empresários. Então, tá esses dois lados aí. E o Elivaldo gostaria de comentar algo em relação a isso, Elivaldo. Bom dia, Neyara. Perfeito. Exatamente isso que você falou. Ontem o debate chegou à Câmara Municipal, que, aliás, há muito tempo já debate essa situação da crise que aumenta a cada dia do transporte coletivo em Teresina. A Câmara que desenvolveu uma comissão parlamentar de inquérito no ano passado, fez um robusto relatório, encaminhou para o Ministério Público, Tribunal de Contas, encaminhou para a Prefeitura de Teresina, esperou algumas medidas, não foram tomadas, a não ser essa que está sendo ensaiada em relação à bilhetagem eletrônica. O fato é que parte, como você disse, Neyara, bota a culpa nos empresários, parte bota a culpa na prefeitura. E o que se tem é que empresários e prefeitura não se entendem. O sistema está cada dia mais em dificuldades, não funciona e quem precisa no absoluto prejuízo. Na sessão de ontem também chamou a atenção um partido que ganha uma conotação interessante, né, Yara? Um partido só com dois líderes. O PSD tem o líder do governo e ontem revelou Ismael Silva como um líder da oposição. Interessante então, quem sabe aí o que é que vai dar. Mas a oposição começa a mostrar, eu não diria força, mas começa a se revelar no plenário do Parlamento da capital. Bom, agora eu queria falar com você sobre o fórum, gente. Ontem teve o fórum de governadores e durante esse fórum foi decidido a prorrogação por mais 90 dias do congelamento do ICMS que incide sobre o preço dos combustíveis. E esse é um assunto que está bastante em pauta, né? Porque é o assunto do dia, gente. E até quinta-feira, inclusive, os secretários de Fazenda dos estados, eles devem definir uma fórmula para a cobrança dessa alíquota única que deve ser aplicada inicialmente sobre o óleo diesel. Bom, existe uma lei, né, que já foi aprovada pelo Senado, pela Câmara, sancionada, onde se coloca uma alíquota única para os combustíveis. Do ICMS, não é isso? Exatamente, Neyara. E essa lei desagrada os governadores que foram lá para o Congresso, pressionaram a Câmara e o Senado, mas não teve jeito. A lei foi aprovada nas duas casas, encaminhada ao Palácio do Planalto e sancionada pelo presidente Bolsonaro. Os governadores alegam que essa alíquota única do imposto sobre os combustíveis, especialmente o óleo diesel, vai significar uma perda de receita acentuada. E essa decisão de ontem, como você bem falou, Neyara, do Fórum dos Governadores, é uma espécie de confronto, ou seja, mais um capítulo do confronto entre governadores e a União, agora em torno da lei, que já foi sancionada, e dessa medida que os governos vêm adotando de forma paliativa, que é congelar a alíquota cobrada sobre os combustíveis, esse congelamento desde novembro do ano passado e agora foi prorrogado até janeiro. Isso significa dizer que os governadores ignoram totalmente a lei que já foi sancionada. A gente tem, inclusive, aí uma entrevista com o governador Wellington Dias que fala sobre o assunto. O Fórum dos Governadores, nós aprovamos a prorrogação por 90 dias da vigência do congelamento do preço médio de referência para aplicação do ICMS. Ele vence agora em 31 de março e vai por mais 90 dias. Essa decisão que tomamos ainda em novembro do ano passado, ela comprova que, na verdade, não é o ICMS o responsável em relação ao aumento dos preços dos combustíveis. Basta ver que congelado teve vários aumentos nesse período. O que nós temos sustentado a necessidade do Brasil aumentar refino, garantir as condições da implantação de um auxílio combustível com um plano que tenha dentro desse plano um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis, e é esse caminho que permite uma transição. Somos favoráveis ao controle do preço dos combustíveis, à redução do preço dos combustíveis, pois sabemos o impacto que tem na vida das pessoas. Elivaldo, ontem eu lendo sobre esse assunto, o que me chamou a atenção, por exemplo, nessa matéria, até uma matéria nacional, que falava que 9 estados do Brasil, no caso, com essa alíquota única, o preço do combustível vai subir, ou seja, porque a alíquota para esses estados, 9 estados, incluindo parece São Paulo, se eu não me engano, o preço lá da alíquota do ICMS vai ficar mais alto para o combustível.
E aí lá os governadores já estão querendo entrar na justiça, ou seja, para manter já a alíquota do valor que era. Não alterar o preço. Não alterar o preço. Pelo que eu estou vendo aqui no Piauí e em outros estados, vai abaixar, né, a alíquota do ICMS. Exatamente. E aí os governadores já querem, acho que, entrar na justiça para não baixar tanto. Porque perderiam receita, porque a receita própria dos governos estaduais tem como base o principal tributo, o ICMS. Então, é uma situação que revela essa coxa de retalhos que é a estrutura tributária brasileira. Não se tem consenso para a reforma tributária, que seria algo mais definitivo, algo mais consistente. Então, pequenos atalhos são definidos com participação do Congresso, do governo federal, agora nesse embate com os estados. O fato é que nem o congelamento do ICMS, que vai ser prorrogado até o meio do ano, feito pelos governos. 90 dias. 90 dias. Nem essa medida e nem essa lei contribuirão para a redução dos preços dos combustíveis. Ou seja, apenas nem arranham a política da Petrobras, que tem lá também os seus argumentos de não operar no vermelho. Para não operar no vermelho, precisa seguir a cotação internacional do petróleo, ou seja, joga para o mundo a crise. Então, nada disso vai interferir de modo consequente no bolso do consumidor na hora de abastecer o veículo, ou do caminhoneiro que precisa abastecer seu caminhão, diminuir o custo do frete e com isso contribuir até para uma certa estabilidade, reduzir essa escalada inflacionária, que isso acaba afetando toda a economia. Na verdade, o Brasil está no prejuízo com essa situação dos combustíveis. E nem governadores e nem União, de modo efetivo, estão contribuindo de modo consequente para solucionar o problema. O problema não está no imposto, o problema é bem mais profundo do que isso. Inclusive, o governador Wellington Dias também falou sobre essa lei federal que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a unificação da alíquota do ICMS. Confira. A lei do ICMS, ela tem pontos positivos, como esse que apontou para a criação do auxílio combustível e também o fundo de estabilização dos combustíveis. Infelizmente, ali, já na véspera da votação, colocaram uma emenda que está representada pelo artigo 7º, que, na verdade, causa desequilíbrio para os estados e é uma medida inconstitucional, ilegal, que fere a lei de responsabilidade fiscal, onde o Poder Central altera um tributo que é próprio de estados e municípios. Por essa razão, autorizamos o nosso colegiado de procuradores tratar de uma forma de proteção, não é, da regra constitucional. O que queremos, neste caso, é não criar um precedente em que seja possível, ilegalmente, inconstitucionalmente, ter uma alteração de tributos, de regras que são normalmente objetos de pactuação entre município, estado e o Poder Central. É isso, Elivaldo. Agora eu queria já para a gente finalizar. Vamos lá então, Nayara. Ontem a gente chegou aqui a falar, né, da governadora, né, que vai assumir o cargo já agora. Regina Souza. Regina Souza. E falou que vai mudar bastante os secretariados. Ela 12, se eu não me engano. Estou com o número na cabeça correto? Corretíssimo. Isso você já sabe, um deles, por enquanto, né? É possível que até essa mudança seja maior, essa reforma seja maior. Ontem eu conversei com o ex-secretário de Fazenda, ex-secretário do Planejamento, ex-presidente da agência Piauí Fomento, Antônio Neto, um petista histórico, raiz. Ele será, e ele mesmo já confirmou, e já iniciou até a transição na Segov, que é a Secretaria de Governo. Antônio Neto, que estava meio afastado, até alegando problemas de saúde, mas foi chamado por Regina Souza para cumprir essa missão de ficar até o final do mandato da futura governadora, até o final de dezembro, na Secretaria de Governo. É um quadro não só do PT, ele é um quadro da administração pública pelo que já fez, tanto na Secretaria de Fazenda, como mais recentemente na Secretaria do Planejamento. Olha, Nayara, sem comprometer o nosso tempo, para fechar mesmo, eu só tenho uma informação. O vice-prefeito Robert Rios decidiu apagar a luz do PSB em Teresina, ou do Piauí. O PSB do Piauí está acabado. Ele foi o último a apagar a luz. Depois que saiu o líder maior, o Wilson Martins, ele ontem me disse que vai mesmo deixar o partido. E a tendência é se filiar ao Republicanos até a próxima semana. É isso. Apagou a luz, então vamos finalizar agora o ponto de vista. Aqui jaz um partido no Piauí, o PSB. Tá bom então, meu amigo. Obrigada aí pelas informações políticas aqui do nosso Piauí. Nayara. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.